destaque nesta sexta-feira com Igor Moura. Boa noite, Igor. Boa noite, Alexandre. Um abraço forte pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui nesse Bola Rolando. Um ótimo fim de semana pra todo mundo. E a espera finalmente acabou, né? Ou vai acabar muito em breve. O Náutico vai estrear amanhã, 4h30 da tarde, no Eládio de Barros Carvalho. Torcida alvirrubra ansiosa, com saudade dos aflitos. E o Timbu amanhã dá o seu primeiro passo no Campeonato Pernambucano da temporada 2025 e em toda a temporada. Aliás, pense numa maratona que o Náutico vai viver agora quando começar Pernambucano e quando começar também a Copa do Nordeste. Lembrando que o Náutico, ao contrário do ano passado, também vai jogar a Copa do Brasil. E eu fiz aqui, Alexandre, meio que um calendáriozinho do Náutico. Sim. E eu fiz a conta. Amigo, em um mês, o Náutico vai entrar em campo 10 vezes. O Náutico vai jogar 10 partidas em um mês. A sequência é a seguinte. Amanhã, Petrolina nos Aflitos, 4h30 da tarde. Na quarta, volta de Paulo Sérgio, né, que vai cumprir suspensão amanhã. A gente vai falar um pouco mais do time já já. Na quarta, 8 da noite, Aflitos de novo. Náutico enfrentando o Jaguar. Chama atenção o alto número de jogos que o Náutico vai ter no Eládio de Barros Carvalho nesse começo de temporada. Então, Petrolina nos Aflitos sábado, amanhã. Jaguar nos Aflitos na quarta. Aí o Náutico no domingo, dia 19, vai a Caruaru para enfrentar o Central no Lacerdão. Dia 14, na próxima terça-feira, às 8 da noite, na sede da CBF no Rio de Janeiro, tem o sorteio da Copa do Nordeste. E o Náutico vai descobrir a sua chave, seus adversários na primeira fase. Sim. E contra quem estreia, né, na competição. E o Náutico pode vir a jogar nos Aflitos de novo, na sequência. No dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, a Copa do Nordeste começando nos dias 21 e 22 desse mês de janeiro. E o Náutico vai disputar a Copa do Nordeste. No dia 25 de janeiro, Náutico e Santa Cruz, primeiro clássico, um sábado, 4h30 da tarde, nos Aflitos. Também nos Aflitos, no dia 30 de janeiro, tem Náutico e Maguari, numa quinta-feira, 8 da noite. Aí depois o Náutico vai à Arena de Pernambuco enfrentar o Retrô, menos mal pro Náutico que não tem problema de logística, né? Não tem desgaste de viagem, o jogo é na Arena contra o Retrô. No dia 5 de fevereiro, Copa do Nordeste, segunda rodada. No dia 8 de fevereiro, Náutico recebe o Afogados nos Aflitos. E no dia 12 de fevereiro, o Náutico joga de novo pela Copa do Nordeste. Alguém vai perguntar, e a Copa do Brasil? O Náutico vai jogar a Copa do Brasil ou no dia 19 de fevereiro ou no dia 26 de fevereiro. Quem jogar no dia 19, claro que pode ser no dia 18, pode ser no dia 20, né? Terça, quarta e quinta. Quem jogar na data 19 de fevereiro, pela Copa do Brasil, no dia 26, joga a Copa do Nordeste. Quem joga a Copa do Nordeste no dia 19, joga no dia 26 a Copa do Brasil. E para esse jogo de amanhã contra o Petrolina, Alexandre, o Náutico... Antes de você falar desse jogo contra o Petrolina, esse é aquele tipo da coisa, né, que a gente já comentou muito aqui. Esse calendário, uns com tanto e outros com nada. É verdade. Que coisa maluca, né? Aliás, estava vendo uma matéria essa semana... E eu creio que os jogadores do Náutico não estão aí nesse pacote, não. Sobre a reclamação de alguns jogadores do futebol brasileiro, né? Com um calendário que vai ser gigantesco aí para alguns, e há uma reclamação de alguns clubes, enfim. Mas aí são para alguns, né? Essa situação é para alguns, não é para todo mundo, não. Principalmente primeira divisão, né? Seriado brasileiro. Ainda vai ter a paralisação, né? Porque tem o Super Mundial. Vão ser obrigados a dar férias na metade dos 30 só vai dias ter para os brasileiros que estarão lá. 4, né? 4 brasileiros. Esses não vão parar, não. Vão jogar o tempo todo. Mas é uma coisa meio, eu diria até desproporcional, né? É meio cruel isso aí. Tanto clube para de jogar. Pra você ter uma ideia, vou colocar nessa comparação aí com o Náutico. O Santa, né? Parou em março, Sim. Não jogou mais. Veio jogar agora, no final do ano, um amistoso e a pré-Copa do Nordeste. Pra vocês terem uma ideia. Então, para alguns clubes aí, o calendário é cruel, rebelde. Danado é o seguinte, né? Que é desbalanceado o calendário do Náutico. O Náutico, nos primeiros 6 meses... Primeiros 6 não, mas nos primeiros 4 meses, Sim. quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Quando começa a Série C é um jogo por rodada. Um jogo por rodada. Um jogo por semana, jogo né? por semana, uma rodada por semana. Uma rodada por semana. Aí, ou seja, domingo, sábado, domingo e a primeira fase da Série C, onde o Náutico terminou eliminado nas 2 últimas edições, que participou, a primeira fase acaba no último fim de semana de agosto. Ou seja... Setembro, outubro, novembro e dezembro sem jogar. É por isso que foi levada a proposta aí para um número de pontos corridos, né? Para competição, para se estender em pontos corridos, até para ficar um pouco mais até
novembro. Outubro, talvez, na melhor das hipóteses. Outubro, talvez, mas aí não foi acatada, né? Tomara que esse ano volte o debate, que os clubes não esqueçam, até porque sempre tem um pernambucano frequentando aí a Série C, infelizmente. Mas serão 2 esse ano. E serão 2 esse ano. Náutico e Retrô. Mas diga lá do time de amanhã. Tá, vamos lá. Nas últimas, agora há pouco inclusive, 6h47 agora, 6h30, o Náutico conseguiu regularizar 4 dos últimos 5 atletas que não estão regularizados e aptos para o jogo de amanhã. O único atleta que fica sem regularização, sem nome no bid, não teria condição física de enfrentar o Petrolina amanhã, o Auremir, né? O Auremir foi o último contratado até aqui, o 11º reforço. Ele chegou essa semana, começou a treinar essa semana, não iria reunir condições físicas para esse jogo contra o Petrolina, tá aprimorando a parte física e até por conta disso não haveria necessidade do Náutico regularizar o atleta na pressa, como aconteceu hoje, pouco antes do bid da CBF terminar no dia de hoje, nessa sexta-feira. Então, Auremir não está regularizado. Em contrapartida, Douglas Borges, goleiro, regularizado. Fagner Alemão, zagueiro, regularizado. Marcos Ítalo, lateral direito, regularizado. E o Sam, que é o Samuel Otusanhá, também regularizado, único com contrato de empréstimo com o Náutico. O Samuel está emprestado pelo América. Aí a gente vai para aquele exercício do time, né? Náutico, uma aposta que eu tenho. Douglas Borges no gol. Sim. A disputa entre ele e o Ellerson. Na lateral direita, Arnaldo. Na lateral esquerda, Luiz Paulo. Até aí não tem mistério. Remanescentes nas laterais do ano passado. A defesa, Fagner Alemão e Ryan. O Léo Coutro fica como opção no banco de reservas. Foi o titular no jogo treino diante do Campinense, que terminou em 0-0. O meio-campo, Alexandre, se Marquinhos Santos quiser um time um pouco mais agressivo, um pouco mais ofensivo, ele repete a base que foi escolhida para enfrentar o Campinense naquele jogo treino em que o setor ofensivo do Náutico foi muito mal. Então o Náutico atuaria com Souza, Marco Antônio, Patrick Alain, Giovani, Hélio Borges e, ao invés do Paulo Sérgio, que vai cumprir suspensão, Bruno Mezenga. Agora, eu recebi a informação primeiro que o Samuel foi testado, treinou na posição de centroavante. É bom lembrar que o Bruno Mezenga não enfrentou o Campinense porque estava num quadro febril naquele jogo treino. E o Renato Alves chegou a trabalhar no setor de meio campo na titularidade. O que é que poderia acontecer? O meio campo do Náutico ser formado por Souza, Renato Alves, Marco Antônio com um pouco mais de liberdade como terceiro homem do meio campo, Patrick Alain mais como um beirada, né? Mais como um extremo pelo lado direito, como ele muitas vezes fez na Série C, quando o Náutico principalmente jogava com 2 centroavantes, né, Mezenga e Paulo Sérgio. Pela ponta esquerda, Giovani ou Hélio Borges, que é o favorito, a ponta, mais para dar velocidade, e o Bruno Mezenga no comando de ataque, com o Samuel sendo opção. É mais ou menos essa espinha dorsal, mais ou menos essa base que o Náutico deve utilizar amanhã contra o Petrolina. Eu, particularmente, aposto na formação com o Patrick Alain mais por dentro, no setor de criação, Marco Antônio de segundo volante, Souza de primeiro volante e o Náutico um pouco mais agressivo, com o Giovani mais pelo lado direito, na ponta, o Hélio Borges pela esquerda e o Mezenga centralizado. Essa é a base. E só lembrando que o Paulo Sérgio não vai, porque tem aquela punição lá, na confusão com o árbitro. Ele proferiu palavras que o árbitro não gostou, relatou em súmula, já havia feito gestos lá para a torcida, tinha sido punido. Aí de repente vai lá, arrumou um atrito com o árbitro. O gesto obsceno, esse foi retirado do TJD. A denúncia foi retirada, mas ele cumpre a suspensão pelo que ele falou. Exatamente. O que ele falou é o que pesa e o árbitro não gostou. Que o Paulo amadureça, né, Igor? Porque já teve tanta punição aí. Ele já tem 36 anos, né? Assim, eu até comentei. Nem na idade, é muito mais nas ideias mesmo, sim, né? O cara mudar a cabeça, né? Eu até comentei com o Edinaldo o seguinte. É óbvio que ele faz esse tipo de gesto, que é meio pra agradar a torcida organizada, né? Ele faz isso pra agradar, pra ganhar, dizer que, né, tá fechado com eles e tal. Agora, existe melhor propaganda pra um atleta profissional, pra sua torcida, do que fazer o que o Paulo Sérgio já faz, gol? Não existe. Paulo Sérgio não precisa estar bajulando a torcida organizada, não. Não precisa estar agradando, não. Ele fazendo gol, jogando bem, é organizado. Qualquer outro torcedor do Náutico vai estar de bem com ele, vai estar gostando do Paulo Sérgio, né? E não castiga o Náutico como ele castigou em 2024. Ele perdeu jogos importantes por conta dessa insistência dele de fazer o gesto organizado. Ele até chegou a postar a questão do Daverson fazendo um gesto parecido sem ser expulso. Sim.
Errado tá lá o árbitro que não viu, né? Que não expulsou, o VAR que também não observou, enfim. Aí você querer comparar o erro em cima de outros erros, aí é brincadeira. Não pode estar castigando o clube, não. Justificar um erro com o outro aí. O Náutico, ele precisa muito do Paulo Sérgio, dos gols do Paulo Sérgio, que é um bom jogador, pra tá perdendo ele por suspensão. Isso por conta de algo tão banal, tão besta, infantil. tão infantil. É muito infantil, exatamente. Então, é jogar contra o próprio clube, né? É repetir esse tipo de ato. Bom, sobre torcida, Alexandre, é bom lembrar que o setor Hexa vai estar fechado, por conta de confusão, de organizada, enfim, no jogo de amanhã e também no jogo da quarta contra o Jaguar. O setor Hexa, que fica à direita das cabines de imprensa, ali onde fica geralmente a organizada do Náutico, vai estar fechado. Até por conta disso, eu acredito que o público não vai ser igual ao que o Náutico registrou na estreia do ano passado no jogo contra o Flamengo de Arco Verde. Naquela ocasião, na primeira quinzena, fim da primeira quinzena de janeiro do ano passado, o Náutico teve um público de 10.804 contra o Flamengo de Arco Verde, ganhou o jogo 2-0. Sim. Minha aposta de público para esse jogo de amanhã contra o Petrolina, 8 mil pessoas aproximadamente, que já não é um público ruim, é um público interessante. E o Náutico já vendeu, é bom lembrar, mais de 6 mil ingressos até aqui. Aí você vai perguntar para mim, quais os destaques do Petrolina, Igor Moura? Vai? Eu iria perguntar. Eu vou te perguntar, eu vou perguntar. E como é que está o Petrolina, Igor Moura? Como é que ele vem para esse jogo? Tá nos ouvindo, né? O pessoal de Petrolina, em Petrolina nos acompanhando e o time já aqui concentrado para essa partida. Verdade, todo mundo concentrado. O Petrolina não tem uma base já definida ou divulgada, porque o Petrolina, no jogo treino que fez com a Juazeirense, pelo menos procurando, buscando informações, não teve divulgação do time base que foi utilizado. Sim. Pelo treinador, que já é uma boa novidade, né? É português o treinador do Petrolina. É verdade. O Rui Sacramento, ex-goleiro de 39 anos. Agora, se formos olhar os jogadores mais conhecidos, volante Kiko fez parte do elenco do ano passado. A gente vai lembrar. Eita, o elenco do Petrolina que jogou o Pernambucano, que jogou a Copa do Brasil, eliminou o Cascavel do Paraná, inclusive, foi eliminado pelo Souza, né? Lá no interior da Paraíba, na terra dos dinossauros, o Souza campeão paraibano, e que na Série D do Brasileiro fez uma campanha bem razoável, né? Não classificou entre os 4 do grupo. Verdade. Chegou a vencer o Retrô, né? Mas não classificou. Isso. E o Petrolina, ele se desfez de praticamente o elenco todo. Tem, Emerson Galego. Não, Emerson Galego é do Ipiranga de Erechim agora, só para exemplificar o jogador mais conhecido do plantel do Petrolina desse ano 2024. Tem o Valdeir, que era do Salgueiro, Perfeito. O Valdeir é o jogador mais conhecido, passou pelo Salgueiro, chamou a atenção fazendo um gol que fez com que o Salgueiro eliminasse o Sport na arena, o Sport de Diego Souza, enfim. Lá atrás, né, quando o Salgueiro chegou à final, a grande decisão, e o Valdeir, ele é o meia, o camisa 10 do time. Agora tem o Nildo Petrolina, que tem muito tempo de futebol português. Nildo Petrolina? 38 anos, ainda tá no elenco. Mas é experiente esse aí, viu? O Kiko, volante, é remanescente. O Nildo Petrolina é remanescente também. O Álvaro Vieira, que é o meia, que tem muito tempo do futebol do leste europeu. Jogou muito tempo na Ucrânia, estava até pouco tempo atrás na Ucrânia. Jogou muito tempo no Azerbaijão, enfim, ganhou em euro lá no futebol europeu, né, leste europeu. O meia Álvaro Vieira, esse time do Petrolina que tem geralmente jogadores, pelo que eu pude pesquisar jogador por jogador, vários que atuaram nas divisões de acesso do futebol paulista, Série A2, Série A3 principalmente, e vários que rodaram esse Nordeste, jogando Campeonato Potiguar, Campeonato Paraibano, enfim. Entendi. Campeonato Baiano. Bom, vamos escutar o Marquinhos Santos? Vamos lá. Treinador do Náutico falando que Náutico é esse que o torcedor vai ver já amanhã, matando a saudade do clube. E reforços, a ausência do Paulo Sérgio, o que esperar do rendimento contra o Petrolina. Um Náutico de muita entrega, né? Um Náutico organizado, um Náutico que também está ansioso para reencontrar sua torcida, para reencontrar o nosso torcedor, para voltar a jogar nos aflitos e fazer o Aflitos voltar a pulsar, né? Algo que é característico por parte dessa instituição, historicamente falando. E eu vejo, entendo, estudando o Náutico, que perdeu essa identidade nos últimos anos, né? Então nós vamos tentar resgatar isso, recuperar essa identidade, e os atletas entenderam muito bem. A pré-temporada foi uma pré-temporada boa, muito bem focado, muito bem trabalhado, mas é claro que os resultados é que norteiam o trabalho, né? E sabemos da responsabilidade, sei do comprometimento e do compromisso que é representar o Náutico, uma missão que nós temos aí de recolocar o Náutico entre os 40 melhores clubes do Brasil, e nada melhor que começar vencendo em casa, na presença do nosso torcedor. Sei que o nosso torcedor está ansioso, sei que o nosso torcedor está no anseio, né, de
de ver uma equipe já formatada, uma equipe entrosada, mas a gente sabe também que futebol é trabalho, futebol é continuidade. Talvez não possa entregar isso nesse primeiro jogo, mas vontade, empenho, dedicação, raça, entrega, parece um clichê do futebol, mas isso não pode faltar. Acho que isso é o que caracteriza vestir a camisa do Náutico, né? A primeira coisa. As demais, na questão de entrosamento, de postura tática, de entrosamento, ao longo da temporada, ao longo da competição, a gente vai buscar, sem dúvida nenhuma. Independente da forma ou do modelo que entre, o Náutico tem que buscar sempre vitória e oferecer ao seu torcedor, principalmente em casa. Esperar um time aguerrido, um time com raça, um time que busque o gol, né? Que seja um time vertical, aquilo que nós trabalhamos durante a pré-temporada. A ausência do Paulo, claro que é uma ausência sentida, é um jogador que dispensa comentários, vem criando, né, e construindo a sua imagem de ídolo junto ao torcedor por aquilo que fez no ano passado. E a ausência dele, é claro, que a gente vai tentar encaixar o atleta que encontre no melhor momento, na melhor opção e tentar ser coerente o máximo possível, né? Mesmo na chegada de reforço, mesmo na chegada... Porque na verdade é um elenco novo, né? Então a gente está formatando esse elenco, mas futebol, eu digo, é sequência, é continuidade. Então a gente vai procurar aqueles que apresentaram melhores condições físicas, principalmente nesse primeiro jogo, a gente vai estar tentando colocar em campo aqueles que apresentaram melhores condições físicas, que é um jogo em que a questão física vai ser diferencial, nem tanto a parte técnica, nem tanto a parte tática, mas aqueles que se encontram em melhores condições físicas para que tenha aí uma apresentação boa, uma apresentação digna ao nosso torcedor e que busque a vitória. Pronto, tá então Marquinhos Santos, que no ano passado, na estreia da temporada com o América de Natal, ficou no 0-0 com o Santa Cruz também, Rio Grande do Norte, Campeonato Potiguar. Pra gente fechar, Alexandre, sim, a garotada do Náutico Sub-20 entrou em campo hoje pela Copinha e continuou invicta, né? Empatou com o Ibrachina, que é o time dono da casa, do grupo do Náutico, em 1-1. O Náutico terminou em segundo do grupo 30, 7 pontos, 2 vitórias, um empate. O Náutico agora pega o Flamengo de Guarulhos na próxima fase, já mata-mata da Copa São Paulo. O Náutico com alguns jogadores. Aliás, eu gostei bastante do que eu vi do Náutico assistindo os jogos do Timbu nessa Copa São Paulo. Alguns garotos que eu já acho que tem potencial aí para atuarem no plantel profissional. Flamengo de Guarulhos, que foi o líder do grupo adversário do Náutico, do grupo 29, grupo em que o Internacional de Porto Alegre foi eliminado. Valeu, Igor. E depois Valeu, a gente vai querer saber de você esses destaques aí. A gente vai ter tempo para falar sobre isso. Os caras que estão vindo da Copinha para tentar garantirem espaço no elenco principal. São 7 da noite, pontualmente em Pernambuco.